Quando você olha no espelho, o que você vê? Quem é você? Quais são os pensamentos que você tem sobre você? Saber que Deus escolheu você é um fato, e eu acredito que você sabe disso. Agora, qual é o propósito e para o que Ele escolheu você? E se porventura você clicou aqui no vídeo e você não se sente escolhido por Deus, porque você olha para sua vida e ao seu redor e você pensa: Deus me escolheu? Eu? Para quê? Por quê? Talvez você pense como Jeremias: Deus, eu não tenho experiência, eu sou muito novo. Ou talvez você pense como Moisés: Deus, eu estou trabalhando, eu estou ocupado, eu tenho muitas tarefas, eu preciso cuidar da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, eu preciso cuidar dos meus negócios, dos meus interesses, e eu também sou incapaz de fazer o que o Senhor está me pedindo. Eu não sei que tipo de pensamento ocupa a sua mente. Talvez você esteja num momento onde você não sabe no que acreditar. Porém, eu quero dizer para você uma coisa: Deus escolheu você. Por isso, esse é um tempo onde o seu ego precisa ser quebrado, para que você possa ver o plano de Deus fluir através da sua vida. Muitas vezes achamos que Deus nos formou e nos colocou nesse mundo para que Ele realizasse todos os nossos sonhos, desejos e interesses. Porém, não é bem assim. O Evangelho, ele nos mostra que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho Jesus, sacrificando. A Bíblia vai relatar que Deus pediu a Abraão o seu próprio filho como sacrifício. E quando Abraão chegou ao ápice do momento de sacrificar o seu próprio filho, Deus o impediu e disse: chega, eu entendi e eu vejo que você me ama mais do que tudo. O problema não é você saber que você é escolhido. O problema não é você saber que Deus tem um propósito na sua vida. O problema é você estar tão preso em si mesmo que você usa até mesmo Deus para realizar os seus caprichos. Esse é o problema. Por isso, hoje eu estou aqui para falar para você sobre o que é ser escolhido numa perspectiva cristã, numa perspectiva divina. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o missionário Gustavo Neves, eu estou aqui para pregar o Evangelho para você. E eu também quero orar por você e com você. Eu quero ler para você o texto de João, capítulo 15, verso 16, aonde Jesus vai dizer: olha, eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi, para que vocês possam ir e darem muitos frutos, para que tudo que vocês peçam em meu nome vocês recebam. Esse é o texto de Jesus que ele disse para os seus discípulos. E é muito importante nós entendermos que Jesus está falando isso para pessoas que estão seguindo Ele. Jesus não está dizendo isso para pessoas que estão distantes. Jesus não está dizendo isso para pessoas que estão longe. Jesus está dizendo: eu escolhi vocês para os seus próprios discípulos, para aqueles que levariam a sua mensagem, para aqueles que gastariam a sua vida por amor a Cristo. Jesus estava dizendo: Pedro, eu te escolhi, João, eu te escolhi, Tiago, eu te escolhi. E esses mesmo que os negariam, como Pedro negou, que o trairia, como Judas o traiu. Mas apesar de tudo isso, esses também deram a sua vida por Jesus, tirando Judas. E eu quero dizer para você que você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Mas agora preste atenção. Será que você tem se visto como um escolhido de Deus? E uma outra pergunta: você sabe o que significa de fato ser um escolhido de Deus? Você tem se enxergado dessa forma? Muitas vezes nós vivemos a vida como se Deus não nos escolhesse para nada.
Nós queremos trabalhar, ganhar dinheiro, criar os nossos filhos, namorar, sair, ir para o shopping, gastar, se divertir, se entreter, mas não vivemos uma vida onde nós olhamos o espelho e conseguimos enxergar o dedo de Deus sequer na nossa vida. Por isso, meu amigo, minha amiga, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Precisamos colocar o nosso coração diante de Deus e dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Por quê? Porque o Senhor nos escolheu. Porém, eu não tenho me colocado nessa posição de escolhido de Deus. Eu penso que Deus me escolheu para realizar os meus desejos. Deus me escolheu para que eu possa comprar o carro. Deus me escolheu para que eu possa ter uma vida maravilhosa. Deus me escolheu para que eu pudesse realizar todos os meus sonhos. Sim, talvez também Deus te escolheu para algumas coisas dessas. Porém, Deus te escolheu para algo muito mais superior do que isso. E agora eu quero trazer para você também algumas pessoas da Bíblia ao qual Deus escolheu. A primeira delas foi Jeremias. A Bíblia vai relatar que Deus escolheu Jeremias para que ele fosse um profeta às nações. E sabe, ser profeta naquela época não era uma tarefa tão fácil. O profeta Jeremias, chamado por Deus, novo, jovem, disse a Deus: Deus, eu sou muito novo. Eu não sei como lidar com isso. Mas eu disse: fique tranquilo, não tenha medo, porque eu vou colocar as minhas palavras nos seus lábios. E aonde eu te enviar, você irá. E Jeremias foi um dos profetas na Bíblia que mais sentiu a dor de Deus. Jeremias foi escolhido por Deus. Jeremias foi designado por Deus para ser seu representante, o profeta de Deus, aquele que falaria para o povo como boca de Deus. E Jeremias também foi o que mais sofreu no meio do povo. Jeremias foi reconhecido como o profeta chorão. Por quê? Porque chorava pelo pecado do povo. Jeremias foi reconhecido como o profeta que derramava lágrimas, que lamentava por Jerusalém ter sido assolada. Jeremias era aquele que sentia a dor de Deus. Jeremias era aquele que sabia o quanto Deus queria se relacionar com o povo de Israel. Jeremias sofreu. Jeremias sentiu angústia, tristeza. Ele compartilhou dos sentimentos do Espírito de Deus. Por quê? Porque Jeremias havia sido escolhido por Deus. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes nós temos um entendimento errado do que é ser escolhido por Deus. Deus escolheu você. E se você estiver passando por circunstâncias adversas, por dores, por momentos difíceis, e você está olhando e falando: como Deus me escolheu, Gustavo? Se eu estou passando por isso tudo. Sim, Deus escolheu você. Justamente para que você passasse por tudo isso que você está passando, para que você entendesse um pouco do coração de Deus, para que você começasse a enxergar a vida além de si próprio, para que você olhasse mais para fora. Talvez seu sofrimento está ajudando você a se tornar uma pessoa mais empática. Talvez o que você está passando está ajudando você a se tornar uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais submissa à vontade de Deus. Por isso, você é um escolhido por Deus. O sofrimento, ele não mostra e não revela que nós não somos escolhidos por Deus. Muito pelo contrário. O sofrimento, ele vai mostrar o verdadeiro plano de Deus para a sua vida. Então Jeremias foi esse, o escolhido por Deus, que sofreu, que padeceu, mas que realizou o propósito divino. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um plano muito maior do que os seus. Os sonhos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os seus. Eu me lembro de um outro homem, Moisés. Moisés também foi chamado por Deus.
foi escolhido por Deus. 40 anos antes ele tinha matado um homem para defender um hebreu. Ele fugiu, foi para o deserto. Dali ele casou e ficou 40 anos morando na casa do seu sogro. Ali ele foi pai, ali Moisés cuidou da sua família. Chegou um momento em que Deus o visitou e disse a ele: Moisés, chegou o momento. Você foi escolhido para liderar aquele povo e tirar aquele povo do Egito. E sabe qual foi a resposta de Moisés para Deus? Moisés, imagino eu, contextualizando para a época de hoje, olharia no espelho e diria: Deus, eu não sei falar, eu não sou capaz, e eu estou ocupado com a minha família, com os meus filhos, que estão me estressando todo dia. Eu estou ocupado com o meu trabalho, com a minha faculdade, com o meu projeto de mestrado. Eu não posso agora, Deus. Deus disse: você pode e você vai em meu nome, porque eu te escolhi. A partir desse momento, Moisés, a vida de Moisés nunca mais foi a mesma. Moisés passou por anos no deserto, liderando um povo, tendo que depender de Deus dia após dia. Porém, também Moisés viveu o maior dos milagres que alguma pessoa poderia viver. Moisés experimentou o mar se abrindo. Moisés experimentou tantos milagres que ficou fascinado, se apaixonou por Deus. Jejuou 40 dias e 40 noites para receber a lei de Deus, e quando desceu, o seu rosto resplandecia. É exatamente isso que Deus quer fazer na nossa vida, meu amigo, minha amiga. Deus escolheu você, e Ele escolheu você para um propósito. Então não fuja, não fuja. Se entregue, gaste a sua vida por esse propósito. Se lance, o ame, entregue-se. Derrame a sua vida em oração, em jejuns. Derrame a sua vida na igreja local. Derrame a sua vida por alguém. Derrame a sua vida em oração, intercedendo por alguém. Deus tem um propósito na sua vida. Então pare de pensar somente em si. Pare de pensar somente em você. Pense um pouco fora de si. E ore por alguém nesse momento. Entregue-se a Deus. Quando Deus nos escolhe, Ele não nos escolhe para nos mimar. Ele não nos escolhe para realizar somente os nossos desejos. Ele não nos escolhe somente para fazer aquilo que nós planejamos ou queremos. Mas Ele nos escolhe para cumprir o seu desígnio, para participar da sua missão, para fazer a história dEle conhecida, para tornar o nome dEle conhecido. Não o seu nome, não o meu nome, mas o nome de Jesus, o nome acima de todo nome. Aleluias! Louvado seja o nome de Jesus. Ele escolheu você. Você é escolhido de Deus. Por isso, não curve-se diante do sofrimento. Não curve-se diante das situações adversas. Não curve-se diante de momentos difíceis da jornada. Não desista, porque você tem um propósito. E esse propósito, ele é muito maior do que você possa imaginar. Ele é muito maior do que você possa imaginar. Não é só sobre você. Não é só sobre o que você pode oferecer. É sobre o que Ele pode fazer na sua vida, através de você e em você. Repare que tanto Jeremias quanto Moisés disseram para Deus: Deus, eu não consigo. Eu não posso, Deus. Ambos estavam, e principalmente Moisés, estavam ocupados. Talvez você olhe para você e diga: cara, eu me sinto tão rejeitado. Eu me sinto tão sozinho, Gustavo. Eu me sinto sem forças. Eu não tenho tantas habilidades ou dons. Eu sou apenas mais um na multidão. Você não é mais um.
Você não é mais um, você é único, você é única. Deus criou você com um propósito estabelecido na eternidade. E isso tem a ver com a missão de Deus, com a Mission Day, com aquilo que Deus quer fazer no mundo. Você é importante nesse plano. Você é importante no plano de tornar Jesus conhecido. Talvez seja através da sua profissão. Talvez seja através de alguma habilidade que você possui. Talvez seja através de algo que está fluindo de dentro de você, de uma ideia, de um projeto. Talvez seja através da sua família. Eu não sei. Mas Deus quer fazer algo na sua vida. Por isso, entregue-se. Não depende da sua capacidade. Não depende das suas habilidades. Não depende de você. Depende totalmente do agir do Espírito de Deus na sua vida. Por isso, vamos orar juntos nesse momento. Vamos entregar o nosso coração ao Deus que nos escolheu. Ao Deus que escolheu os discípulos. E é para isso que Ele escolheu você. Para que você seja um discípulo. Então, quando você olhar no espelho, diga para você mesmo: Deus me escolheu para que eu possa cumprir o seu desígnio. Deus me escolheu para tornar Jesus conhecido. Deus me escolheu para que eu fosse luz em meio às trevas. Deus me escolheu para que eu seja alimento para aqueles que estão com fome de Deus. Deus escolheu você, meu irmão, minha irmã. Você é o escolhido de Deus. Ele escolheu você. Deus, eu quero te agradecer, Senhor. E eu quero orar por esse irmão, por essa irmã, por essa pessoa que está ouvindo essa reflexão, essa mensagem. Tanta gente que se sente rejeitada, se sente incapaz, que está pensando em desistir da jornada da fé. Mas o Senhor é poderoso. O Senhor é aquele que nos sustenta. Sustenta esse coração nesse momento, Deus. Quebra o ego, Deus. E faz essa pessoa confiar no seu plano, no seu propósito. Faz essa pessoa confiar no seu desígnio. Faça com que ele confie, com que ela confie. E faça com que ele dê o passo necessário para se lançar. Para viver o seu propósito. Assim como Jeremias, assim como Moisés e assim como os discípulos de Jesus. Deus, que em nome de Jesus, o meu irmão e a minha irmã possa ter firme no seu coração de que ele não é só um profissional. Ele não é só um ser humano com habilidades. Não. Ele é um escolhido. E que todo escolhido passa por sofrimentos. Dói ser escolhido. Mas também traz muito alegria, muito prazer. E é um privilégio. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu sou o missionário Gustavo Neves. E eu estou aqui para pregar o evangelho para você. Por isso, se inscreva no nosso canal, se inscreva no Mission Day, não custa nada, e nos ajude a pregar o Evangelho. Comente, se você chegou até o final, comente: eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Eu oro para que a graça de Deus seja derramada sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o seu coração. Que você, ao olhar no espelho, você possa ver Cristo em você. Que você, ao olhar diante do espelho, você possa lembrar: eu sou um escolhido de Deus. Independente do que eu passar, independente do que eu viver, eu fui escolhido para tornar Jesus conhecido. E todo sofrimento que eu viver, todo sofrimento que eu passar, vai me formar a imagem daquele que me amou primeiro. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, teu dia, tua noite, tua tarde, a tua vida, a tua família. Que Deus te abençoe. Eu sou Gustavo Neves, até a próxima
e que Jesus esteja com você sempre.